Fala galera, tamo de volta. Gostaram da minha entrada? Eu tava aqui viajando, só foi escutar o negócio que eu... Liga, né? Vamos embora. Tem que ser, pô, entrou um personagem. Não tem personagem aqui não, pô, a gente tem que ser 100% sincero. A gente vai falar de personagem, na verdade. Quem tá falando o que dessa vez? De X-Men, mais especificamente episódios 4 e 5. Que aí a gente vai pro episódio 5. E aí galera, esse episódio 5 já vou começar aqui com polêmica. Eu acho que ele desperdiçou. Porque nos quadrinhos, quando o Wolverine perde o Adamantium, quem devolve o Adamantium pra ele é justamente o Apocalipse, quando ele transforma o Wolverine no Cavaleiro da Morte. Porque a gente já falou isso, o Wolverine ele já foi um cavaleiro do Apocalipse nos quadrinhos e tudo Ele mais. fica full forte, fica muito poderoso. Porque assim, um problema que tem é que o Wolverine... Por que o Wolverine eles fizeram esse arco dele perder? Teve uma época, isso aqui é bem rápido, tá? Mas uma época que os quadrinhos não estavam vendendo bem. E pra vender bem, eles começaram a ferrar os heróis. Então, eles mataram o Superman, quebraram a coluna do Batman, por exemplo, na DC. E o Wolverine eles fizeram uma ideia boa, vamos tirar o Adamantium dele. E aí foi muito grande e tudo mais. Foi de uma forma brutal, né? Incrível que o Magneto puxa o Adamantium e tal. E aí assim, ele ficou um tempo sem, normal, né? Eu achei até que foi bem cedo que fizeram na animação. Eu achei que eu disse, mas já, gente? Eu acho que poderiam deixar ele pelo menos 1 ou 2 temporadas sem o Adamantium. Até pra adaptar aquele arco e que a mutação dele alcança o potencial máximo e ele fica mais bestial do que o humano. Ele não ficou bestial como eu achei que queria fazer, porque foi bem curto. Era legal trazer também as limitações, porque ele esteve tão acostumado com o Adamantium que ele podia quebrar mais o osso, né? Os ossos podiam quebrar mais rápido, então... Mostrou um pouco disso, mas foi muito rápido. Coisa de um episódio ou 2 só, quase nada. Aí ele recruta um grupo, né? Que tem... Eu adoro o Dente de Sabre, eu adoro o Servidor. Pra mim esse é o melhor Dente de Sabre de uma adaptação. É perfeito, porque é igualzinho ele todo debochado, com aquele manto todo maravilhoso que Dente de Sabre. Agora, se bem que eles desperdiçaram 2 personagens, assim, muito rápido. Também. Falando de desperdício. Aquele que morre no helicóptero, Kai, que eu esqueci o nome dele. Também, fugiu, mas ele morre que era um rápido. personagem aparentemente bem interessante. E o Maverick, que pra quem não sabe, o Maverick era um dos melhores amigos do Logan. O desenho não conseguiu mostrar isso. Não, o desenho transpareceu. Cara, o desenho transpareceu nada. Ele transpareceu assim. O Logan queria recuperar o Adamantium, o Mofo foi atrás porque. Aí já sabe. Então, o Mofo é outro problema, porque, convenhamos, galera, teve alguns outros criadores, inclusive criadores grandes, falando sobre isso, e eu concordo no fato de que o Mofo e o Wolverine não estão sendo bem representados nessa animação. O Wolverine, coitado, estão sendo escanteados. Acho que desenvolveram tanto eles nos filmes da Fox, que agora estão querendo dar destaque pro Ciclope, pros outros. Mas o Wolverine está realmente muito escanteado. E quando trazem ele, não botam nele uma adaptação correta. Porque quando é que o Wolverine iria realmente levar um grupo inteiro para uma base, arriscando a vida de todo mundo, apenas para recuperar o Adamantium? Isso não faz sentido. Ele iria sozinho. E outra coisa, assim... Eu sei que gostam de representar o arco do Wolverine louco pela Jean Grey, mas assim, isso é uma coisa que já dá... Tá se passando um pouco. Tá se passando muito, não precisa disso, tudo mais. Tudo sempre se volta pra Jean. O Logan já teve outros interesses amorosos, então... Aqui é a própria Lady Letal que aparece. Sim. Ela já foi no interesse amoroso do Logan. Eles falam isso, mas isso é tipo quase nada. O Logan nem mostra reação. Ele mostraria uma reação. Tipo, o próprio Morpho, pô. Ele parece que tá... Aí você vai concordar, ele parece que tá meio gamado nele. O Morpho virou um cachorro do Wolverine. E é aquela coisa, pô. Sempre que tentam fazer um personagem gay numa série, eles literalmente cagam pra tudo do personagem, da personalidade dele, da história pessoal dele. E basicamente tudo sobre ele vira o fato dele ser gay e correr atrás de, sei lá, alguém que não quer ele. Tá ligado? Basicamente tudo se resume a ele ir atrás do Wolverine. Exato, pô. E aí é que você vê. Aí vem aquele papo de que as adaptações é pra incluir. Pô, que inclusãozinha Essa de inclusãozinha merda, foi muito mal feita. Que inclusãozinha ruim. Tipo, é uma inclusão que eu não sei se tá ajudando ou prejudicando. Eles fizeram até um fanservicezinho, botaram ele pra virar o Coisa, botaram ele pra virar o Deadpool, o Homem-Aranha e tipo, tem um acabou. momento ali, pô, que eu não entendi no primeiro, eu entendi só depois nas análises, que é justamente aquele finalzinho da conversa do Morpho com o Wolverine, que o Wolverine deixa bem claro pra ele que ele não é igual ao Morpho, ele não gosta de rapazes, ele gosta de meninas e tudo mais. E o Morpho fica bem, tipo, como se fosse chateado com aquilo. E aquilo, depois que você para e vê, é algo que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. A ideia do episódio em si não é ruim, se fosse bem executado até. Era uma adaptação de muito diferente, não era tão legal que fosse o Apocalipse, mas se fosse sozinho, cara. Convenhamos, o Morpho é um personagem xoxo. Ele é um personagem que não fede nem cheira. Ele só tá ali
pra fazer fanservice, eles transformando em outros personagens. Que foi o que fizeram nesse episódio, 3. E é aquela coisa, pô, em vez de fazer isso, por que não traz os personagens? Por que não traz os personagens? E mais do que isso, mostra como o Morpho realmente usa os poderes dele nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, ele não usa. O Morpho, galera, ele não fica trocando de rosto, ele troca de vez em quando, mas normalmente ele usa os poderes dele, por exemplo, ele transforma os dedos dele em armas, ele transforma o corpo dele em força, deixa o corpo mais forte, mais leve. Ele é um personagem quase que de cartoon, tipo o Luffy, que tá agora no Guia 5. Ele seria. Ele é quase um personagem de adaptação, né? Mano, eu acho que o melhor, assim, que dá pra comparar é o Luffy agora no modo Guia 5. Pra quem vê o One Piece vai entender. Fica atum fóssil. Né? Mas ele não fica o tempo todo se transformando em outros personagens. E nem faz sentido, porque você vê que quando ele tá se transformando, ele não só se transforma fisicamente, mas também transforma as armas dos personagens. Como é que as armas dos caras surgem ali? Quando ele se transforma no Deadpool? Nem é que surge aquelas duas espadas. Ele tira a katana das costas e fica tipo meio esquisito, não? Até porque o Morpho, salvo engano, ele não consegue copiar os poderes dos personagens. Ele pode se transformar, mas o poder dele, ele literalmente transforma em atributo físico. Ele não consegue transformar os poderes, não seria uma mística, né? Exato. Por exemplo, nem a mística também é assim. A mística tem as ressalvas. Porque, por exemplo, o Morpho, ele consegue ficar bem pequenininho, bem magrinho pra passar num lugar que não dá pra passar. Ele fica super forte, ele se torna mais resistente, ele transforma as partes dos braços dele em arma, às vezes em animais, mas assim, ele não consegue replicar poderes. Então, na animação eles estão parecendo que ele é tipo um copiamento, né? Tipo isso, por exemplo, o momento que ele se transforma no Homem-Aranha, ele não copia o poder do Homem-Aranha. Se ele se transformasse numa aranha, ele teria a fisiologia de uma aranha. Ele lança teia também, né? De onde é que surgiu aquele lance de teia? O Homem-Aranha, inclusive, não lança teia, gente. Ele tem cartucho. E aí? Colabora. Surgiu a espada das costas dele quando ele se transformou no Deadpool. É o quê? É a parte do corpo dele que ele consegue transformar em coisa, destaca do corpo dele. Aí não faz sentido. Aí eles usam uma desculpa de que aquela ninhada, né? Assume o controle do Wolverine porque ele é adaptação. Aí de novo, aí ele fica selvagem, como a gente já falou, o terceiro negócio foi só a mutação dele, mas não. E eles usam a desculpa de que o Adamantio ele não conseguiria. Cara, foi aquela coisa todinha, pra passar aquela cena todinha e ele fazer aquela cena do dedinho com as garras assim, só. Não, pô, e sinceramente, como ele recuperou o Adamante foi muito rápido, como eu falei... 2 segundos! Como eu falei, eu acho que pô. Se o Apocalipse tivesse aparecido e... Mano, eu vou até criar um aqui rápido na minha cabeça. A mutação do Wolverine sai de controle, ele começa a ficar na forma bestial, começa a atacar os outros indiscriminadamente. Isso, e aí os X-Men tem que ir atrás dele, sendo que eles acabaram de voltar. Nisso, o Apocalipse começa a ir atrás dele e termina o episódio o Apocalipse capturando o Logan. Sabe o que e dizendo que vai fazer alguma coisa com ele. E a gente só vê os negócios injetando nele. Sabe o que seria interessante também só isso? Porque esse é o episódio 5, isso daí é tranquilamente pra ser o episódio, ele pegando no episódio 7 ou 8. Não, bota ele pegando no episódio 5 e ele injetando os negócios dele, se a gente saber o que vai acontecer. E aí no 6º episódio, já linkando com o vilão do arco, no 6º episódio a gente já vê o Wolverine se transformando no Cavaleiro da Morte, do Apocalipse, recebendo de volta o Adamantio, e aí ficava aquele arco de, pô, um dos mocinhos já virou vilão, e já ia dar um peso maior pro Wolverine e até pro Morpho que queria salvar ele. Aí, mas desse jeito foi bem rápido, bem fraco, vai. Bem fraco, o que me pareceu nesse episódio é que eles quiseram deixar ganchos pro futuro, depois do Apocalipse, tipo com a ninhada, que não é nem a ninhada, aquilo ali, vocês entenderam, né? Que aquilo ali não é a raça ninhada. Não. Criaram, tipo assim, uma subespécie a partir do DNA deles usando insetos da Terra, que inclusive já foi destruído nesse episódio, não ficou nem pro futuro. Não, e foi destruído o documento, coisa, tudo, não sobrou nada. O maior gancho ali foi o Ômega Vermelho, que pra quem não sabe, é um dos maiores inimigos pessoais do Wolverine nos quadrinhos. Ele vai estar no jogo do Wolverine agora, inclusive, vale bem se falar. E é isso que tem que tomar cuidado, porque eu percebi que essa temporada de X-Men 97, eles estão botando muito personagem. O que não é ruim, mas se você ficar eu tô entendendo. Tem que botar uma quantidade que dê pra trabalhar todo mundo. Se você ficar com todo mundo pra trabalhar, ferrou. Exato. Lembrando que ainda vão ter muitas temporadas. Essa série, cara, pelo sucesso que ela tá fazendo, se ela continuar, é bem capaz de ter 10, 12. Eu não duvido. Então, pô, deixa uma galera também pra trabalhar no futuro, pô. Senão vai acabar tudo agora? Exatamente. Os próprios Celestiais, você vê que lá no episódio anterior foi um gancho que pode ser trabalhado no futuro. Temporada 3, 4 talvez, mas se queimar tudo agora, se queimar essa largada agora... Complica, né? Podia ter usado, só pra fechar, podia ter usado esse negócio da própria Arma X de novo lá pro futuro. Sim, o próprio DX sabe, não tinha necessidade de ter aparecido agora. Apareceu o documento da X23, gente. Isso é coisa lá pra frente. Vê que massa, assim, no final dessa temporada...
quando o Apocalipse estivesse com seus 4 cavaleiros, os X-Men tivessem que ajudar alguns dos vilões e um deles fosse dentro de sabre. Seria legal, uma revanche. Não só uma revanche, mas uma inversão. O Wolverine do lado do Apocalipse e o Dente de Sabre lutando pelo lado dos X-Men. Queimaram uma cartada boa demais. Galera, obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Deixa aí o seu gostei pra ajudar a gente. Se inscreve no canal e fica com a gente aqui nessa jornada. Ativa o sininho pra notificação, tá, gente? Não pode perder os nossos vídeos, tá? Comenta também, né? Tem que comentar, gente. Comenta com a gente. Chega junto, comenta aqui rapidinho, pô. Não vai perder tempo, não. Galera, obrigado. É isso e até mais. Até a próxima, galera.